Gente, começando agora o Futebolês aqui na tela da TV, Jangadeiro e também nas redes sociais. Hoje tem Vozão na parada, o Ceará joga hoje contra o Timão, tem Ceará e Corinthians pela Copa do Brasil, tem também Campeonato Cearense, o jogo que ganha uma importância muito grande, que vale classificação antecipada para o Ferroviário, mas o Ferrão precisa vencer o jogo, e tem também novidade lá no Leão, no Fortaleza. Mais gente chegando. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Futebolês. Seja muito bem-vindo ao Futebolês. Lembrando que hoje esse jogo entre Ceará e Corinthians pela Copa do Brasil tem transmissão da Tribuna Band News FM. E a promessa de um jogaço, o Ceará está pronto para o primeiro momento desse encontro. O segundo momento, os outros 90 minutos, serão disputados em São Paulo. É um jogo diferente. Além de ser um adversário de Série A, está entre as duas maiores torcidas, né, do Brasil. Tem gente que fala que é do Flamengo, tem gente que fala que é do Corinthians, né? Mas é um clube de dimensão nacional. Qualidade do adversário também. Eu tive a oportunidade de ver o jogo contra o Santos mais de uma vez, já vi duas vezes. E fiquei bem impressionado, né, com a partida que o Corinthians fez. Não só o jogo, mas o torneio é diferente, com um regulamento diferente. E aí, todo gol é ainda mais importante. A gente sabe das dificuldades que esse jogo se apresenta, mas a gente sabe também que a gente tem feito um grande trabalho, né, ao longo dessa jornada aí, dessa curta jornada, mas a gente está invicto, a gente tem jogado um bom futebol. Agora não tem mais vantagem e é um jogo de 180 minutos. Começar jogando ao lado da torcida é um empurrão a mais, mas contar com a ajudinha de quem já esteve do outro lado tem seu valor. Se ele precisar, eu com certeza eu vou dar um pitaco, né? A gente está aí para ajudar. Agora tem o pessoal aí o Alcino, né, tem feito um grande trabalho aí de analisar o adversário, né, de trazer tudo mastigadinho aí pro professor Lisca. Mas se precisar de um pitaco aí ou de outro, a gente vai tentar ajudar. Na temporada passada, Roger atuou em 22 jogos e marcou 5 gols com a camisa do Corinthians. Mas agora é hora de balançar as redes do Timão. A busca é sempre por fazer o gol, né? Seja ele no Corinthians, seja ele no Clássico, como foi domingo, enfim. A busca é para tentar colocar a bola para dentro, para ajudar os companheiros. Que o jogo vai ser difícil, todo mundo está ciente. E o técnico alvinegro sabe muito bem com quem está lidando. É um jogo de 180 minutos, né? Você tem que saber jogar. É um jogo que um tá ligado ao outro, né? Claro que essa primeira parte é na nossa casa, né? E a gente sabe que o fator, né, local é muito importante nesse momento. Pelo sorteio, os últimos 90 vão ser na casa do Corinthians, a gente sabe como é que é, né? Casa lotada, a gente viu agora o jogo contra o Santos, pressão do adversário. Então nós temos que nos mobilizar muito aqui, né? Para fazer um jogo bem assertivo. E como toda decisão, o que vale é vencer. Tá na hora de vencer. A gente sabe que a gente quer sempre estar vencendo, né? Você classificar com uma vitória é gostoso, te dá confiança, mas a Copa do Brasil, cara, ela te dá uma oportunidade de você classificar com os empates. Então, a gente tem que estar, às vezes, com o regulamento debaixo do braço. Pois é, e o Ceará é o segundo time cearense na vida do Corinthians nesta Copa do Brasil. E a exemplo do que o time do técnico Lisca enfrentou na competição, o Timão não teve vida fácil para chegar a essa terceira fase. A cada fase, uma nova fórmula de disputa. Contra o Ferroviário, o empate foi suficiente. Contra a Avenida, de novo jogo único e a classificação veio com vitória. Agora, diante do Ceará, duelo de ida e volta. A expectativa é a gente fazer um grande jogo, né? São 180 minutos, são 2 jogos.
onde nós precisamos fazer 2 jogos bons. A gente sabe que mata-mata é difícil, né? Um descuido, um vacilo, isso te custa uma eliminação. Então a gente tem que estar atento nos 180 para que a gente possa fazer 2 grandes jogos. Domingo, se o Ceará teve Clássico Rei, o Corinthians enfrentou o Santos pelo Campeonato Paulista. No próximo domingo tem mais jogo. É a interminável maratona. Isso são coisas que acontecem no futebol brasileiro, a gente tem que ir se adequando. Eu acho que o entendimento de todos os atletas em cima daquilo que o Fábio passa para nós, né, na base da conversa, tem sido muito bom, né, e a gente vem demonstrando isso nos jogos importantes, né, então é a gente ter a consciência que são 2 jogos, né, saber que o clima é um pouco diferente, né, tem todo um desgaste maior pela viagem. Entre o clássico e o jogo de hoje, apenas um treino leve em Fortaleza. E nem adianta procurar. Gustavo, artilheiro do time em 2019, contundido, não joga hoje. A gente fica chateado, né, pelo atleta e pela pessoa, né? A gente não gosta de ver um companheiro machucado, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que tanto o Mauro quanto o Love, ou quem tiver na função, né, tem todo o respaldo da equipe e do corpo técnico para que a gente possa fazer um grande jogo. O atual vice-campeão da Copa do Brasil teve o caminho acidentado até aqui. Mas o dono de 3 títulos quer continuar mostrando a força na competição. Caio Costa, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, e você? O jogo, uma promessa de jogaço hoje, né? Promessa de jogaço, 2 equipes dentro das suas realidades com muita tradição na competição. O Corinthians tem 3 títulos, foi o atual vice-campeão, numa temporada que o Corinthians foi mal, com Jair Ventura, com tudo, com muita discussão. O Corinthians ainda foi vice-campeão da Copa do Brasil ano passado. Mostra o tamanho do clube, que é indiscutível, e o tamanho da tradição do Corinthians. Foi, por exemplo, o primeiro paulista a ganhar a Copa do Brasil lá em 95. Vendo a reestruturação, né, da volta do Carille. Esqueçam o time do jogo contra o Ferroviário. Hoje é um time com uma pegada de meio de campo muito mais forte do que tinha naquela época. Jogava com o Ralf, era Ramiro, Sornosa, o Jadson na frente, Wagner Love e Gustavo. Era mais ou menos esse desenho, o Wagner flutuando perto do atacante com o Sornosa, o Jadson também jogando numa faixa mais central. Agora ele joga com o Ralf, Júnior Urso, que é mais volantão do que é o Ramiro, Sornosa do lado, Pedrinho, que tem que entrar mais à frente, e o Cleison na ponta. E aqui é o detalhe, é o jogador do 1 contra 1 do cara que vai para dentro. A grande discussão do Carille hoje é que ele cobra muito que o Pedrinho entre mais na área para auxiliar o centroavante, que hoje será Mauro Bozelli, né? O Wagner Love com opção de banco, o Gustavo está fora do jogo. É um time com mais poder de marcação do que era aquele do jogo contra o Ferroviário. Então, é saber a radiografia do jogo, tanto é que as partidas mais importantes, mais difíceis do Corinthians no ano, ele não tomou gol. Não tomou gol de São Paulo, tomou até um gol de São Paulo, na verdade, gol do Pablo. Mas não tomou gol do Palmeiras, não tomou gol do Santos. É um time que se pressiona, que se fecha, que hoje tem um meio campo mais forte. Contra um Ceará que deve manter a formação do jogo contra o Fortaleza sem o Leandro Carvalho, que é uma perca interessante, apesar do Leandro não ter feito um super jogo, tem um poder de improviso, quase faz um gol de fora da área, é um jogador de muita força física também, deve ser o Chico nessa partida. E pelo papo dos 2 treinadores, é aquela coisa, a gente também não pode se assustar se for um jogo muito travado, porque tá todo mundo naquela. Tem o jogo da volta. Tem o jogo da volta, não existe mais a história do gol fora. Do gol fora, exatamente. Porque o gol fora talvez forçasse o visitante a tentar mais o gol e prendesse mais o time da casa com medo de tomar esse gol. Não, do gol agora vale qualquer coisa, não vale para critério de desempate. Pode até mexer no desenho da partida de 2 times que têm tido extremas dificuldades para marcar gols. Bom, agora falando um pouquinho sobre o Campeonato Cearense, o jogo entre Guarani de Sobral e Ferroviário ganhou importância. A gente tem mais aí da preparação dos 2 times. A partida que a partida adiada, né? Estava marcada para o sábado de carnaval, foi adiada por causa da chuva, ganhou importância. Se o Ferroviário é o seguinte, ó, o cenário é o seguinte, se o Ferroviário vencer o jogo, se classifica, tá? Se o Guarani conseguir uma vitória sobre o Ferroviário, o que já aconteceu no primeiro turno, o Guarani entra na briga fortemente por uma vaga também nas semifinais. Aí embola tudo o campeonato, porque o Guarani vai a 9 pontos, né? O Guarani iria a 9 pontos e ficaria todo mundo ali numa situação que só o Ceará é classificado matematicamente. Exatamente. E a última rodada acontece no outro domingo. Não, é na outra quarta. Na outra quarta, perdão, na outra semana. E aí você tem, o domingo agora é Copa do Nordeste no meio de semana que vem. E aí todo mundo no mesmo horário e com um samba do crioulo doido, né? Por exemplo, tem Ceará Ferroviário. Exatamente. Tem Fortaleza e Floresta, então seria uma coisa de doido. Pro Ferroviário é muito importante que ele não ficasse dependendo desse jogo. Teve a chance de sacramentar sua classificação em casa contra o Horizonte. Não conseguiu vencer o Horizonte que com Caio Cunha, né, um time até frágil, mas ganhou do Fortaleza e empatou com o Ferroviário, então ele se acendeu na competição.
É um jogo muito interessante de um Guarani que também ressurgiu, né? Também entrou de novo na briga num campeonato que, se o nível técnico não é fantástico, realmente não é, mas quando você olha que de certo só o Barbalho está fora da briga, faltando basicamente uma rodada, mostra que o grau de competitividade existiu. A gente faz um intervalo rapidinho, Caio, daqui a pouco a gente volta para falar sobre mais uma contratação do Fortaleza, já no finalzinho do tempo ali, limite para a regularização de jogadores, o Fortaleza contratou e ontem apresentou, a gente vai conhecer quem é esse cara que pode ajudar o Fortaleza ainda no Campeonato Estadual. E se o técnico Rogério Ceni quiser, ele já pode jogar, inclusive, domingo pela Copa do Nordeste também. A gente faz o intervalo rapidinho. Meu amigo, não tá fácil pra ninguém. Estamos de volta aqui. Eu vou te contar uma coisa, viu? Você cuida, não? Não, eu não me meto nessa história. É assunto interno aqui. Olha só, Fortaleza anunciou mais um jogador. Ontem apresentou, aliás, eu tinha anunciado, né? Ontem apresentou Felipe Araruna. Uma bela trava-línguas, né? Araruna foi apresentado ontem no Fortaleza. Anderson Azevedo acompanhou. Para quem não jogou contra o Ceará, treino. Quem atuou, um trabalho mais leve para recuperar. Nada muito diferente de uma rotina. Na semana do segundo Clássico Rei de 2019, aqui no Fortaleza, a novidade ficou por conta da apresentação do volante Felipe Araruna. O atleta recém-contratado junto ao São Paulo vem por empréstimo até o final desta temporada para o tricolor. O atleta tanto pode jogar como volante, como também na lateral direita. A última partida de Araruna foi ainda na Taça Libertadores da América, quando o São Paulo foi eliminado pelo Talheres. Eu fiz jogos 90 minutos já em 2019, mas eu estava nesse jogo, eu entrei, mas nos treinos do São Paulo a gente faz amistosos, então é totalmente possível você ter ritmo de jogo. Então eu estou preparado, se ele precisar, eu estou disposto a jogar. Araruna já conhece o técnico Rogério Ceni quando dirigiu o São Paulo. Foi Ceni quem deu a chance no time principal. O Rogério no São Paulo, ele subiu não só eu, como outros jogadores jovens que vinham se destacando na categoria de base.
E acho que o trabalho bem feito e a confiança é do dia a dia, né? Então, acho que eu pude demonstrar isso para ele. Dentro dos jogos que eu fiz, acredito que eu tive uma boa resposta, senão não estaria aqui e não teria tido outras oportunidades com ele. Araruna foi a última contratação do Fortaleza para o Campeonato Cearense. Foi regularizado nos acréscimos, mas não quer perder tempo. Se for preciso, já pode jogar domingo. Tô pronto para jogar, até porque eu vinha treinando até o final de semana, que foi quando de última hora a gente conseguiu fechar o acordo. E tô pronto. E aí é a opção do Rogério. Vou treinar essa semana aí forte para poder estar disponível e fazer meu melhor aí, se possível, no jogo. Felipe Araruna Hoffmann. O Hoffmann vem do Rio Grande do Sul, mas o Araruna é daqui da terrinha mesmo. É uma mistura boa, né? Mas sim, meu avô, ele nasceu aqui em Fortaleza. E então é uma cidade que eu tenho um carinho já especial por ela. Tem alguns parentes sim por aí. Um pouco distante, né? Porque de São Paulo pra cá é meio longe, mas não deixa de ser importante para mim. No dia do seu aniversário, Felipe Araruna foi apresentado no Fortaleza. Com raízes cearenses, agora é fazer história em outro tricolor. Aí, Felipe Araruna. Araruna. 33, fala 33. 33, Muito né? bem, você está passando o teste. Vamos lá. Ontem fez 23 anos, não 33, mas ontem ele fez 23 anos. E é uma ótima oportunidade para mostrar serviço, né? O Rogério Ceni gosta dele, o revelou lá no São Paulo também, né, cara? O Araruna faz parte de uma geração da base do São Paulo que só não ganhou a Taça São Paulo de Futebol Júnior. Ganhou tudo na base. Copa do Brasil Sub-20, Copa Libertadores Sub-20. E que quase ninguém conseguiu jogar no time de cima do São Paulo. É impressionante. O goleiro Lucas Perry, que agora está no Crystal Palace. O próprio David Neres era dessa geração, jogou só 8 jogos no profissional, já foi vendido. O Lisieiro, que tem um pouquinho mais de espaço agora. O Shailon, que foi emprestado para o Bahia. Geração que arrastou tudo, treinada pelo André Jardine, que era o técnico do São Paulo no início da temporada. E ninguém conseguiu muito se firmar, tá procurando um espaço no futebol. Dentro do momento em que o Campeonato Paulista está a pleno vapor, você só tinha uma semana para trazer alguém, uma posição, principalmente falando na lateral direita, que é a posição que ele vai provavelmente ter chance de início nessa trajetória dele no Fortaleza, carente do mercado, e que visivelmente o Rogério não confia no Diego, diz que a estatura é baixa, que o time precisa ter uma média de altura mais alta. Pelo menos foi essa a explicação porque ele não entrou no lugar do Tinga, né? Porque já tinha um Carlinhos baixinho, não queria ter outro lateral baixinho. Mas nota-se que o Diego Ferreira está com pouco espaço. Então, dentro de um cenário que o mercado apresentou, é um bom nome. Um nome que o treinador não vai precisar ver 10 treinos para entender qual é a característica de jogo dele. O Rogério conhece muito bem. Agora é aquilo, né? Ele chega numa posição que o time, ou como volante, ele tem concorrência, ou para lateral, onde ele precisa mostrar serviço. E ele já jogou também, eu não sei se chega a ser esse jogador tão agressivo, tão agudo. Já jogou mais centralizado na frente. Na frente também, né? Também é uma oportunidade. Mas é sempre bom você ter um jogador que faça várias funções, né, cara? Porque aí você não precisa nem mexer, você não precisa nem mudar peças, né? Você pode mudar o posicionamento dele, né? E é claro que se traz o Araruna pensando numa temporada inteira também, mas nesse momento existe uma questão emergencial. O Fortaleza joga com o Tinga na lateral direita, o Tinga teve um problema muscular e aí ninguém sabe qual vai ser a sequência. O campeonato estadual, tudo dando certo pro Fortaleza, tem mais 5 jogos. É mais um contra o Floresta e os outros 4 subsequentes, caso passe de fase e depois, final. Né? E a Copa do Nordeste também já está numa faixa de decisão, pelo menos para quem vai pro mata-mata. Então é aquela contratação que você traz para querer jogar logo. Não é só pensando, na Série A eu vou precisar de 2, 3 volantes. É óbvio que ele vai pensado também na Série A. Vamos trazer um cara ruim, um cara com nível baixo. Nenhum clube pensa nisso. Mas que ela vem também num caráter emergencial, pensando nessa reta final do estadual e dessa primeira fase de Copa do Nordeste, certamente ela faz parte disso. É isso aí. Caio, hoje tem Ceará e Corinthians a partir das 8h30, bola rola às 9h30, lá no Castelão, mas a partir das 8h30, na tribuna Band News FM, eu estarei nessa ao lado do Alessandro hoje. Acho que é César Luiz, né? César Luiz. Acho que é César. Se não for, é o Alessandro. Das duas, uma. E a gente acompanha a partir das 8h30 e na tribuna Band News FM tem futebolês a partir das 5h. Nas nossas redes sociais a todo momento. Um abraço, Caio. Outro. Amanhã a gente volta ou não? Voltamos. Vamos torcer, né? Eu espero que sim. Grande abraço. Ninguém perdoa ninguém aqui. Rapaz. O negócio tá sério. Vamos embora, que é o melhor que a gente Quando virarem faz. as câmeras pra loteria que eu saio. Tchau.